Olá, começa agora mais um programa Destaques. E visitando o passado e ao mesmo tempo construindo o futuro, a Conexão Unifametro 2023, um dos maiores encontros de universitários de Fortaleza, animou os corredores acadêmicos e abriu espaço para a comunidade. A coreografia que estava animando essa turma era parte de um conjunto de muitas atividades. Pelo menos 4.000 pessoas visitaram a Conexão em 4 dias de evento, sendo esta aqui a 19ª edição do encontro. Conexão é exatamente isso, uma grande mistura, né? A parte acadêmica que é fundida com essa parte cultural e essa parte de diversão do nosso estudante. Aqui a gente quer levar a educação para fora do muro da faculdade, né? A gente quer transformar vidas através da educação. E para isso a gente não precisa estar só na sala de aula, estar só fazendo a mesmice. A gente pode transformar a vida dessas pessoas fazendo diferente. E é isso que a gente está fazendo aqui na Conexão. A mistura não poderia esquecer das salas de aula. A Conexão se estendeu às atividades tradicionais, com oficinas de atividades práticas para os universitários. Um estande do VaptVupt foi disponibilizado para atendimento inclusive de quem não era da universidade. A Conexão é um evento mais esperado do ano dentro da Unifametro, é o nosso maior evento acadêmico, onde a gente conta aí com 4.000 pessoas passando por aqui, 4.000 alunos. E é importante dizer também que a Conexão é aberta ao público externo. Então, fora os nossos alunos, a gente recebe também muita gente de fora, né? Onde a gente distribui aí trabalho científico, muitas atividades, é a parte cultural, é a parte científica e a parte também de serviço, né? Onde aqui a gente teve o VaptVupt com serviço, adoção de animais, tem a parte de tecnologia, mas também tem muito essa parte de interação e diversão que você estava vendo aqui. Além do estímulo à atividade física e do aprendizado acadêmico, a Conexão trouxe reflexões importantes para a vida dos estudantes. Os desafios e os perigos da vida moderna atraíram, por exemplo, os participantes que visitaram aquele espaço ali. Trabalhe em equipe, certo? Sempre mantenha seus pensamentos para fora, joguem eles, façam tentativas, preste atenção no cenário, as dicas podem estar por lá. O escape room, que na tradição para o português quer dizer sala de fuga, imergiu estudantes em desafios de raciocínio lógico. Kailane percorreu o circuito, que era dividido em 5 salas, cada uma com um desafio. Ela definiu a experiência como surpreendente. Foi incrível, assim, eu via por fora e todo mundo saía falando, ai, foi muito legal, mas não foi nada que passou na minha cabeça. Quando eu entrei, já foi mais escuro, as luzes, a fumaça, meu Deus, e agora? Aí no início já dizia, né, tem 5 minutos, eu, pronto, não vou passar da primeira. Só que fui passando aqui das primeiras, foi muito bom, é tudo muito legal, bem pensado, eu gostei demais. Cada um dos ambientes possuía jogo de luzes, isso aguçava a perspectiva sensorial do desafio. A gente chega, né, nesse primeiro contato, eles acham, vai ser fácil, ela tá falando tudo que a gente tem que fazer, né? Só que quando eles entram aqui na hora do desespero, do tempo correndo, né, eles começam a esquecer das coisas, não prestam atenção nos áudios, perdem dicas muito óbvias, então, eles têm uma expectativa muito diferente do que realmente é, mas quando entram, descobrem um mundo assim enorme, maravilhoso e realmente se incentivam a pensar mais, né? Então é que a gente avisa que não podem utilizar o telefone, né, aqui dentro, porque é realmente algo para desenvolver o pensamento, a imaginação, todo esse contexto. Então realmente é um lugar para você se desligar um pouco do mundo e realmente pensar. O resgate histórico era outro aperitivo do espaço. Larissa lembra que aproveitar uma atividade assim é poder aprender com críticas sociais sutis, mas fundamentais atualmente. Na primeira sala a gente tem as salas do cadeado, que é a primeira invenção, né, do homem para a própria segurança. Assim que a gente passa por ela, a gente já tem outro tipo de cadeado, também voltado à segurança do homem, que é o do código, né, que é algo mais difícil, algo mais complicado, complexo. Depois que a gente passa pelo código, a gente tem, começando na era digital, né, que é os cadeados com dígitos. Então eles também têm que passar por essa fase, saber o código certo, olhar para as paredes, prestar muita atenção.
depois que a gente sai dessas salas do cadeado, a gente vai para uma terceira sala, né? Que é o do cemitério, que é a morte do ano 1999 e o nascer de um novo milênio, né? Que é os anos 2000. E aí eles têm que descobrir qual é a palavra que vai desbloquear o computador, né? Que realmente é a entrada dessa nova era. Na quarta sala, que é essa que a gente está, já vem uma coisa mais Matrix, né? Uma coisa mais pensativa, que eles têm que montar a resposta aqui em cima da mesa, que no caso é uma fórmula, né? Então começa a dificultar mais. E na nossa última sala a gente já tem o fim do mundo, a destruição dele. E aí eles precisam dar continuidade no mundo, salvar o mundo. E eles têm que pensar como é que eles vão fazer isso. Em qualquer ambiente, a conexão mais uma vez foi importante para todo mundo em todas as atividades. Acho que para mim foi algo novo, né? Acho que para muita gente também. Eu nunca tinha participado, é algo que você vai pensando, tem que ir charadas, tem que prestar atenção no áudio, tem que prestar atenção na sala. Então acaba que você fica muito animado, muito eufórico. É algo muito bom de verdade. Você, tá aqui para estudar, né? Na conexão tá para estudar, ver palestras, mas ao mesmo tempo você pode se divertir também. A gente vai falar agora de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de epilepsia, uma condição neurológica que causa alteração no funcionamento de parte do cérebro. Sobre essa doença e os últimos avanços científicos para controle, eu converso com o neurocirurgião Saulo Teixeira, está aqui comigo no estúdio. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, estou à disposição. Estou falando sobre a epilepsia em si, né? Quando ela é diagnosticada, pode aparecer de repente? Explica um pouco para a gente. Perfeito. Elaine, quando a gente fala sobre epilepsia, a gente está, na verdade, agrupando numa mesma palavra uma série de condições, algumas primárias, né, quer dizer, criadas pelo próprio cérebro, e algumas secundárias, que são aquelas relacionadas a um tumor, um sangramento, uma pancada, uma infecção ou alguma outra coisa do tipo. Em geral, a epilepsia se caracteriza por crises convulsivas, e essas crises convulsivas, né, que é aquilo que as pessoas conhecem como convulsão, as pessoas têm até uma imagem assim, que elas relacionam normalmente a essas convulsões, mas elas podem ser de muitos tipos. Essas convulsões, elas são como despolarizações anormais de neurônios. A melhor forma de se referir a isso é como se fosse um pequeno curto-circuito que acontece numa área definida do cérebro. O problema é que aquele pequeno curto-circuito, muitas vezes, ele pode vir a contaminar, entre aspas, outros neurônios e aí fazer uma crise que a gente chama de generalizada. Essa, sim, é aquela em que a pessoa perde a consciência, eventualmente se machuca durante os movimentos, que é para nós mais preocupante. Isso pode aparecer em diversas fases da vida, acontece mais nas crianças, a pessoa que tem esse quadro. Como é que se apresenta isso? Perfeito. Na maior parte das vezes, essas crises elas começam a aparecer na adolescência. É o tipo mais comum de epilepsia. As crises começam na adolescência e vão ocorrendo ao longo da vida adulta, muitas vezes de forma progressiva. Ou seja, elas vão ficando mais frequentes à medida que o tempo passa pelas próprias alterações e cicatrizes, vamos dizer assim, que o cérebro passa a apresentar. Mas, grosso modo, a gente gosta de falar que a epilepsia ela é menos preocupante quando ela acontece nos extremos de idade, ou seja, pessoas muito jovens ou muito idosas. Porque aí tem muitas causas que podem levar a isso. No começo da vida, as causas malformativas e no final da vida, as causas do envelhecimento. O que preocupa, na verdade, na população geral são aquelas crises que acontecem, vamos dizer assim, no meio desse período, né? Adultos jovens, né? Pessoas em idade economicamente ativa. Nessas pessoas, a epilepsia, quando se apresenta, em geral, ela é secundária, ou seja, ela ocorre em consequência de um tumor cerebral, como eu falei, de uma infecção ou alguma coisa do tipo. E nesse caso, né, a gente está na rua e geralmente aparece alguém, né? É uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Está no ônibus, no transporte, no passeio, no shopping, enfim. Pode acontecer, né, de você ver alguém da sua família, enfim, né? Quando se tem essa crise, quando se presencia essa crise, o que deve ser feito? A gente antigamente falava, né, segura a língua, puxa a língua e tudo. O que deve ser feito nesse caso? Perfeito. Ótima pergunta, né? Nos países ditos desenvolvidos, o pessoal já percebeu há muito tempo a importância desse atendimento, da educação desse atendimento pré-hospitalar,
para que a doença seja bem conduzida. No Brasil isso tem melhorado muito ao longo dos últimos anos, mas é super importante aproveitar um espaço como esse para a gente falar que na ocasião de uma crise epiléptica, de uma crise convulsiva, a primeira coisa que deve preocupar quem está ali em volta, na verdade, é estabilizar a pessoa no sentido de ela não bater a cabeça, não fazer movimentos bruscos que venham a machucar seu pescoço, por exemplo, e em hipótese alguma levar a cabo isso de tentar pegar a língua da pessoa, como a gente já ouviu algumas vezes. Vai engasgar, a pessoa vai engasgar. Existe isso mesmo? Existe a possibilidade de aspirar secreções, né, fazer uma broncoaspiração, que a gente chama, mas isso é uma complicação que vai ser resolvida no seu próprio tempo. Como eu gosto de falar assim, que a gente nunca teve nenhum problema de gente engasgada com a própria língua, mas já vimos dedos severamente machucados por conta de tentativas de proteção dessa língua. Então, na verdade, o que você tem que fazer é proteger a cabeça, proteger o pescoço, fazer com que a pessoa consiga respirar adequadamente, procurar ajuda para que essa pessoa seja atendida num serviço de saúde, mas não de forma alguma introduzir nada na boca da pessoa. Só um adendo, mais de 95% das crises convulsivas duram menos do que 1 minuto. Então, claro que você vai procurar ajuda, vai tentar levar essa pessoa a um hospital, mas na imensa maioria dos casos, quando você conseguir fazer isso, a crise ela já vai ter cessado por conta própria, porque o próprio cérebro ele vai desenvolvendo mecanismos para se proteger dessa propagação. E o neurônio, entre aspas, ele cansa, né? Ele gasta toda a eletricidade que ele tem disponível ali, por isso que a crise para. E é uma contenção, você segura a cabeça da pessoa, coloca uma almofada, segura os braços, como é que seria isso? Isso, tentar principalmente estabilizar a cabeça e o pescoço, colocar a pessoa de lado. Colocar de lado tem uma importância no sentido de a pessoa não vir a aspirar as secreções da própria boca. Ou em alguns casos, quando a pessoa vomita, não vir a aspirar o próprio vômito. Então essa é uma forma interessante de colocar de lado com a cabeça apoiada em alguma coisa para não deixar que ela bata a cabeça em nada e não faça movimentos bruscos com o pescoço, porque como eu te falei, a pessoa não tem domínio sobre esses movimentos, sobre essas contrações musculares. Não é raro, inclusive, a gente ter, nos dias que se seguem a convulsão, a gente ter acesso a lesões de natureza ortopédica, né? Quer dizer, um ombro deslocado, uma musculatura lesionada, por conta da contração muscular abrupta que a pessoa faz no momento da crise. Agora, doutor, tem sinais de que a pessoa vai entrar em crise? Ela apresenta alguns sinais significativos para a gente ficar de olho? Para a gente, nós que não somos epilépticos, a gente não vai perceber isso. Agora, a própria pessoa, muitas vezes, ela conhece alguns sinais que a gente vai chamar de aura. Né? Antes de o neurônio ele passar por aquela despolarização, aquele curto-circuito, como eu me referi agora há pouco, ele começa a dar pequenos, minúsculos choquezinhos, despolarizações anormais, e o cérebro vai começando a, dependendo da área onde isso ocorre, né? O cérebro vai começando a ter sensações diferentes. Vamos supor, como um exemplo grosseiro, que essa despolarização seja na região occipital, por exemplo, que é a parte de trás da cabeça. Isso pode dar espaço, por exemplo, a sintomas visuais, coisinhas brilhando na visão, etc. Tal. Na crise convulsiva relacionada àquela epilepsia mais comum, que a gente chama de esclerose mesial temporal, um sintoma que precede a crise muitas vezes é uma sensação de mau cheiro, porque a área que fica despolarizando ela fica próximo da área que faz a interpretação do olfato. Mas a gente não deve se apegar a essa aura, né? Isso é a exceção. Na verdade, o que a gente tem que fazer é, na eventualidade de acontecer uma crise convulsiva, descobrir o motivo que levou àquilo e aí estabelecer o tratamento adequado. Doutor, e aí nesse caso, já diagnosticado, né? Existe tratamento, qualidade de vida para essa pessoa? É para o resto da vida tomar medicação? Como é que é feito esse controle? Muitas vezes o tratamento é sim para o resto da vida, como você fala, principalmente naquelas epilepsias primárias, né? Nas secundárias, que eu falei agora há pouco sobre tumores, infecções, sangramentos, a melhor alternativa de tratamento é a gente tratar aquilo que ocasionou a crise. Um eventual tumor cerebral, um eventual sangramento, uma infecção, a gente tratando aquela condição, em geral, a pessoa para de ter essas crises. Agora, o mais comum, que é a epilepsia primária, infelizmente é aquele distúrbio da condução elétrica que acontece no cérebro, ele vai acompanhar a pessoa ao longo da vida toda e aí, de fato, o tratamento vai ter que se prolongar por toda a vida. No início com medicações, mas cada vez mais a gente tem descoberto e tem investido em formas não necessariamente com remédio de se tratar essas crises. Algumas delas, inclusive, com tratamento cirúrgico. Existem fatores que podem ocasionar, acarretar uma crise, por exemplo,
muito som, muita luz, né? Muita intensidade, estresse, má alimentação? Sim, com certeza. Esses fatores, na verdade, eles não são fatores que predispõem à epilepsia, mas eles são fatores gatilho que fazem que uma crise, que já ia acontecer de qualquer forma, que ela aconteça antes do tempo. Entre esses gatilhos, você citou muito bem alguns deles. Por exemplo, a privação de sono é um gatilho extremamente frequente. Aquela pessoa que tem aquele hábito de dormir 6, 7, 8 horas diariamente, por algum motivo ficou privada de sono, aquele cérebro ele fica mais excitável, vamos dizer assim, ele fica mais propenso a que esse pequeno curto-circuito aconteça e isso vai levar a pessoa a ter mais crises. A mudança no padrão de alimentação também, porque a pessoa quando passa muito tempo sem se alimentar, por exemplo, o cérebro é um bichinho diferente que ele só queima glicose, entre todos os nutrientes ele só queima glicose. E aí se a pessoa passa muito tempo sem se alimentar e essa glicemia, quer dizer, o açúcar no sangue oscila muito, isso também pode predispor a crises convulsivas. Alterações de estresse emocional, e aí tem uma interpretação interessante, Elaine, que não é que a pessoa, pelo fato de estar estressada, vai ter crises convulsivas, não é isso. Dizer isso corre o risco até de a gente tratar de forma preconceituosa o epiléptico, né? Mas a pessoa quando está mais ansiosa, quando passa por uma crise de pânico, quando passa por um evento estressor, naturalmente ela fica respirando em uma velocidade maior, ela fica mais ofegante, vamos dizer assim. Tecnicamente a gente vai chamar isso de hiperpneia, certo? E essa hiperpneia faz com que seja mais fácil que a eletricidade ela se propague entre os neurônios. E aí a consequência disso vai ser eventualmente uma crise. A pessoa que tem epilepsia, né, já diagnosticada, ela pode praticar exercícios? Como é que é esse acompanhamento junto com essa pessoa? Pode e deve, né? Ela deve ter uma vida saudável, assim como todas as pessoas. Claro que para isso ela vai ter que ter o acompanhamento de um profissional, um médico especialista, e fazer um adendo aqui, eu sou neurocirurgião, mas na maioria das vezes quem acompanha isso muito melhor do que nós neurocirurgiões são os médicos neurologistas clínicos, que têm mais propriedade, mais sensibilidade nesse tato com as medicações, com o tipo de crise. Mas uma vez que ela esteja fazendo tratamento adequado, ela pode e deve fazer qualquer atividade física e levar uma vida completamente normal. Eu até digo muito isso para os pacientes, porque tem lei sobre isso, né? A pessoa pode, inclusive, dirigir, pode fazer todas as suas atividades. No Brasil, a única coisa que ela não pode é pilotar avião. Eu digo isso brincando porque no teste médico, por exemplo, no CMA, não é possível que a pessoa passe sendo epiléptico. Todas as outras coisas pode e deve fazer. E aí, nesse caso também, depois que a pessoa tem uma crise, né? O que deve fazer? Leva logo para o hospital? Ou, no caso, se é a primeira vez, né, se já apresentou aquilo, você se assustou, já leva logo ao hospital. E quais são os locais de referência de acompanhamento aqui no estado do Ceará? Perfeito. Primeira crise convulsiva é igual a atendimento médico hospitalar em 100% dos casos. Porque, além, claro, de controlar a crise, né, de abortar a crise, como a gente fala, o que é importante é saber por que aquela pessoa convulsionou. E, para isso, o atendimento médico hospitalar é insubstituível. A gente fala que de 0 anos a 110 anos, primeira crise convulsiva deveria ser igual ao exame de imagem, né? Claro que com algumas particularidades que a gente não vai se deter aqui, mas para identificar a causa que levou à crise. No Ceará, Elaine, a gente tem a sorte de contar hoje com uma rede de atendimento, tanto pública quanto privada, que permite um cuidado assim, fantástico para esses pacientes epilépticos ou com qualquer outra doença neurológica. E isso hoje em dia é uma verdade não só aqui em Fortaleza, mas no interior. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer cirurgias neurológicas de alta complexidade em pelo menos 4 cidades do interior do Ceará. E aí estão incluídas cidades que inclusive não são óbvias para a maioria das pessoas, como Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Sobral, Iguatu, além, claro, da região do Cariri, que é um polo médico já desenvolvido, né? Então, todas essas cidades, elas contam com hospitais de referência, na maioria das vezes com neurologista e ou neurocirurgião de plantão na unidade, para acolher esse paciente, fazer o exame de imagem e dar seguimento. Que na maioria das vezes o pessoal nem tem que ficar internado, precisa daquele primeiro atendimento, primeiro cuidado, e depois ele é encaminhado para o que a gente chama de acompanhamento ambulatorial, onde ele vai vir fazer consultas sequenciais e a gente vai manejar isso ao longo do tempo. E quando a gente tem o filho pequeno, né, aquela febre que oscila, existe a convulsão da febre, da temperatura que rapidamente sobe ou desce? Existe isso ou é mito? Perfeito, existe sim. Na verdade, eu deveria ter falado sobre isso na resposta anterior e não falei, mas veja só. Até mais ou menos uns 4 anos de idade, pela própria imaturidade do sistema nervoso, né, quer dizer, o cérebro da criança ele não está completamente pronto, ele não está completamente protegido, vamos dizer assim, isolado do ponto de vista elétrico. Então, acontece que quando a temperatura da criança sobe,
baixa o limiar epileptogênico, que a gente chama, né, e dá margem a ocorrer uma crise convulsiva, que muitas vezes é bem semelhante a uma crise convulsiva dessas de uma epilepsia primária, certo? Mas as crises convulsivas febris, que são essas que acontecem nessa idade, elas não estão relacionadas a uma epilepsia na adolescência ou na idade adulta. A relação sobre isso não tem o que a gente chama de significância estatística, né? E para isso, o melhor tratamento, na verdade, é primeiro controlar a febre e, em alguns casos bem mais raros, onde isso fica sendo recorrente, aí pode o médico neuropediatra aplicar uma medicação de forma temporária, transitória, né? É claro que mesmo na vigência de febre, se houve uma crise convulsiva, outras coisas têm que ser pesquisadas, entre elas as infecções que eu falei agora há pouco, que podem estar no sistema nervoso central. Mas, como mensagem que deve ficar para a maioria dos pais, nos quais eu me incluo, que eu tenho filhos pequenos, é que, infelizmente, podem acontecer essas crises, mas o pediatra sabe lidar com isso de forma perfeita. E aí são exigidos exames, né, de imagem, de ressonância, para poder identificar algo que está acontecendo? Seria obrigatório? Nessa situação específica, não. Nessa situação específica de uma criança abaixo de 4 anos de idade e que teve uma crise convulsiva na vigência de uma febre alta, que não tem outros fatores que possam fazer a gente pensar numa doença neurológica pura, nesse caso não se aplica. Aliás, tem um artigo relativamente recente de um jornal importante em língua inglesa que, inclusive, desencoraja a gente, nós médicos, a estarmos solicitando exames de imagem em bebês pequenos, porque isso estaria relacionado supostamente a um aumento na incidência de alguns problemas, particularmente leucemias, linfomas, na adolescência e na idade adulta. Que alguns desses exames, a tomografia computadorizada, por exemplo, que é o exame mais acessível para nós, para estudar o sistema nervoso, ela lida com radiação ionizante. E aí, para a criança, isso pode ter um efeito deletério no futuro. Doutor, o senhor esteve agora há pouco se atualizando, né, em viagem, novas técnicas estão chegando. Conta um pouco para a gente sobre essa atualização, o que a gente tem de novidade na medicina. Perfeito. A gente teve num evento promovido por um hospital que fica no meio oeste americano, chama Mayo Clinic, Clínica Mayo. Nesse evento, nós trabalhamos com técnicas diferentes de estimulação elétrica para o sistema nervoso. Acho que você lembra que eu falei para você mais no começo que a epilepsia, por exemplo, ela lida com um distúrbio na condução elétrica, né, um pequeno curto-circuito ali. E hoje em dia, uma das formas que a gente encontra para controlar essas crises convulsivas, e não só a epilepsia, mas muitos outros problemas que a gente vai falar daqui a pouco, elas fazem com que a gente possa colocar um eletrodozinho em uma determinada área do cérebro, normalmente aquela área onde tem a crise, ou uma área por onde essa crise vai passar, vamos dizer assim, e aí a gente consegue dar impulsos elétricos em contrafase, ou seja, fazendo uma oposição àquela atividade elétrica da crise e com isso diminuir a incidência de crises convulsivas. Alguns desses tratamentos são através de intervenções na própria cabeça, mas outros não. São intervenções que a gente faz usando como fio condutor um nervo que passa no pescoço chamado de nervo vago. E aí, nesse caso, essa técnica já está sendo aplicada lá, está sendo trazida para cá? Como é que está esse cenário atual aqui no Brasil? A principal dessas técnicas, que é o chamado VNS, o estimulador do nervo vago, que é esse que eu te falei que a gente faz no nervinho no pescoço, a gente já teve a oportunidade de fazer, inclusive aqui no Ceará, pelo serviço público, inclusive. Lá, o grande diferencial é porque se desenvolveu nos últimos anos, mas ainda não está liberado para uso fora dos Estados Unidos, um tipo de dispositivo chamado de RNS, que, se a gente for fazer uma comparação grosseira, ele funciona quase como aquele marca-passo cardíaco, né, o cardiodesfibrilador implantável, só que no cérebro. Só para fazer um adendo, o VNS, que é o estimulador que eu te falei que fica no nervinho do pescoço, ele o tempo todo, com crise ou sem crise, ele fica mandando um impulsozinho elétrico. Já esse outro tipo, esse RNS, né, que é uma estimulação em resposta à crise convulsiva, ela acontece quando a crise foi deflagrada. Então, ela se opõe a uma crise já deflagrada e já mapeada através de alguns exames. Claro que isso não será o primeiro tratamento para nenhuma das epilepsias, né? Para as epilepsias primárias, o principal tratamento ainda é o tratamento com remédio, mas essas cartas estão na nossa manga para a gente usar naqueles pacientes que têm indicação. Então, só para a gente encerrar aqui, que a conversa está muito boa, né, bem esclarecedora, para a pessoa com deficiência, né, autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, essa comorbidade pode aparecer, assim, a epilepsia pode surgir, e se surgir, em que determinado momento da vida isso pode acontecer? Pode acontecer e acontece mais ou menos da mesma forma que eu falei agora há pouco para uma pessoa que não tem essas particularidades neurológicas que você se referiu agora há pouco.
Chama a atenção, Elaine, que inclusive sob essa ótica da epilepsia, por exemplo, o cérebro de uma pessoa com autismo, ele é um cérebro muito semelhante do ponto de vista anatômico a qualquer outra pessoa. Então, as doenças podem ser aplicadas da mesma forma, certo? Até interessante você falar isso para a gente não confundir a pessoa que tem epilepsia, como já aconteceu no passado, né, de aquela pessoa ser meio que rotulada como se tivesse uma doença que vai estar dando ataque a qualquer momento e tal. O que não é uma verdade de forma alguma. Aquela pessoa que tem epilepsia no intercrises é uma pessoa exatamente igual a mim, a você que está desempenhando suas atividades normalmente. Então, nas pessoas com autismo, nas pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou com qualquer outro transtorno do desenvolvimento ou comportamental, existe o risco de a pessoa ter uma epilepsia, mas isso não tem relação direta com o problema que motivou o transtorno do comportamento, o transtorno do desenvolvimento da pessoa. E a crise é só se bater ou tem um apagamento? Existem diferenças nas crises? Sim, na verdade existem centenas de tipos de crises diferentes e a principal diferença entre eles vai ser de acordo com a área do cérebro que é afetada com aquela despolarização. Aquela crise mais comum, que as pessoas até imitam, né? A gente brinca às vezes com o paciente, foi assim a crise, pergunta e tal, é uma crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada, que é aquela crise em que a pessoa tem uma hipertonia muscular, depois movimentos alternados na musculatura e, por último, perde a consciência na generalização da crise. Isso é o tipo mais frequente, mas nem de longe é o único tipo. Há alguns, inclusive, eu já passei por essa experiência de estar do lado de um paciente em crise convulsiva e simplesmente não perceber, e aquilo só ser percebido no exame complementar, no caso o eletroencefalograma. Então são vários tipos. Ok, doutor, lhe agradeço muito a sua presença aqui, bem esclarecedora. Já fica o convite para vir mais vezes, que é sempre bom de falar e passar informação para as pessoas, né? Porque aí quem tem epilepsia tem qualidade de vida e a família também, né? Os familiares e amigos também entenderem e ajudar essa pessoa. Muito obrigada. Obrigado, Elaine, estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e a Academia Cearense de Letras homenageou o ministro da Educação, Camilo Santana. O evento fez parte da programação da Festa da Literatura de Cordel, promovido pela ACL e o Sebrae Ceará. A homenagem ocorreu na sede da Academia Cearense de Letras, no centro de Fortaleza. No Palácio da Luz, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, recebeu o título de acadêmico honorário da ACL. O presidente da Academia Cearense de Letras, Thales de Sá Cavalcante, afirmou que Camilo atendeu aos critérios necessários para receber a honraria. A Academia Cearense de Letras, que por sinal é a mais antiga do Brasil, ela é mais antiga inclusive do que a Academia Brasileira de Letras, ela tem no seu estatuto que de vez em quando ela escolhe a personalidade que mais se destacou no meio educacional, no meio cultural, e oferece-lhe o título de acadêmico honorário. Então nós resolvemos oferecer ao ministro da Educação, Camilo Santana, pela sua brilhante passagem nos órgãos públicos e agora no Ministério da Educação, e aproveitamos para fazer neste evento, onde o Sebrae, a Academia Brasileira de Letras e a Academia Cearense de Letras estão juntas, lançando o primeiro festival de literatura cearense de cordel. E também, no momento, nós lançaremos para os intelectuais um dos exemplares da revista da Academia Brasileira de Letras, que será, inclusive, motivo de parte do discurso do acadêmico Antônio Torres, que veio do Rio de Janeiro para cá, para esse evento. O evento fez parte da programação da Festa da Literatura de Cordel, promovida pela ACL e o Sebrae Ceará. O ministro da Educação recebeu ainda a medalha Raquel de Queiroz, concedida pela Associação Brasileira de Bibliófilos. A Academia Cearense de Letras é a mais antiga do Brasil, portanto, estou muito honrado com essa homenagem, agradecer ao presidente Thales e a todos os membros da academia. E isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade, principalmente nesse momento que eu tenho essa missão dada pelo presidente de conduzir o que eu considero um dos mais importantes ministérios de um país, que é a educação. Porque nenhum país se constrói sem
com soberania, com justiça, com oportunidades, sem ser através da educação do nosso povo. Portanto, sou muito honrado, muito grato e pode ficar certo que a única forma que eu tenho de retribuir essa homenagem é continuando trabalhando muito. O que eu fiz pelo Ceará, vou continuar fazendo, mas agora ajudando ao meu país. 2 projetos da Dasarte foram selecionados na premiação GRI Awards 2023, o Azul e Flecheiras na categoria Melhor Projeto Residencial e o Terraço Shopping na categoria Melhor Projeto Shopping Center. Sobre as indicações eu converso com o gerente comercial da Dasarte, Ricardo Moura, está aqui comigo no estúdio. Ricardo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Laine. Pois é, tem 2 indicações importantes aí, Sim. né? Conta pra gente um pouco a importância dessas indicações, da Dasarte fazer parte desse momento agora. Com certeza. Sempre fazemos os nossos projetos com a intenção de entregar o melhor possível, mas foi uma surpresa realmente estar entre os melhores projetos do país, em 2 categorias, né? O Azúria e com o melhor condomínio, um dos melhores condomínios de praia do país, né? Posso dizer assim, com essa indicação, com certeza, e o Terraço entre os shopping centers, um dos melhores projetos do país. Para a gente é uma honra, com certeza. E para quem, como é que está atualmente as indicações, a premiação, já aconteceu? Está acontecendo, certo, Elaine? Passou agora por um período de votação no público, né? Então, os projetos selecionados passam pela aprovação do público e após tem uma cerimônia final, que vai ocorrer em novembro, onde os finalistas realmente vão ser premiados, os vencedores, no caso, né? E aí é uma premiação que reconhece o trabalho que vocês sem fazem. Dúvida. É um endosso realmente, aí é um troféu, não é? Um prêmio realmente para toda a equipe da Dasarte, da presidência, realmente a todos os níveis da empresa, um coroamento de um bom trabalho, com certeza. Ricardo, fala um pouquinho sobre esses 2 empreendimentos, né? A gente tem aí o Terraço, até brincando aqui nos bastidores, vocês chegaram logo na frente e já botaram o Papai Noel para jogo, né? O Papai Noel já chegou, já é Natal, enfim. Como é que está a movimentação do shopping atualmente? Olha, o número de lojas chegando? Sim, o shopping está realmente em plena expansão. É um terreno de 70 mil metros quadrados, 32 mil metros de área bruta locável, não é? Então, muitas empresas ainda chegando em reforma, mas um shopping já consolidado, realmente um shopping que veio para mudar a região de Eusébio. Fazia tempo que essa região já precisava, né? Já necessitava de realmente um equipamento desse. E aí a Dasarte veio com parceria com a Grupo Normatel e FCG Participações e a própria Simpex, também da família do Vitor, não é? E realmente o Eusébio, posso dizer assim que será outro Eusébio com esse equipamento. O Shopping Terraço é um sucesso absoluto. Não tem como você não ver, né? Você não chegou pertinho do Eusébio, você já está vendo. Do 040 com o anel viário, né? É o portão de entrada do Eusébio, né? Então fica aquele... Virou o ponto de referência. Aquele equipamento ali que chama atenção para quem passa. Ricardo, o que a gente tem de novidades do Terraço agora para o final do ano, além do Papai Noel? Bem em novembro, o Terraço Gourmet, né, está ganhando mais novas lojas, estamos inaugurando novos restaurantes. A praça de alimentação vai realmente ganhar reforço, no caso, né? E a ideia o espaço gourmet. O espaço gourmet realmente chama bem a atenção para o público, né? Essa parte de alimentação. E a ideia é chegar a 130 lojas até o final de dezembro. E nesse caso, além do Terraço, né? Agora passando um pouquinho para o Azul, conta para a gente como é que é esse empreendimento, para quem ainda não conhece, né? Onde é que fica localizado? Bem, o Azul, eu posso dizer assim, que é a nossa menina dos olhos, né? Fica na Praia de Flecheiras, no município de Trairi. É um condomínio na beira do mar. Costumamos dizer que não é casa de praia, é casa de mar, né? Realmente o Azul, até o nome realmente remete a isso, né? Ao azul do mar. Então, é um empreendimento de veraneio, certo? Um terreno aí de 35 mil metros quadrados, são 68 casas. Está sendo entregue agora em dezembro. E costumamos dizer na empresa que sempre quando idealizamos um projeto, a nossa ideia é de evoluir também ao longo da construção e entregar até um pouco mais do que realmente foi projetado. E o Azul realmente levou isso à risca. O empreendimento está ficando lindíssimo. Consideramos o Azul como um dos melhores empreendimentos da região de Flecheiras, certo? E está quase pronto. 100% vendido, foi um sucesso já no lançamento e realmente vai
fazer assim, vai fazer diferença na praia, com certeza. Ricardo, e falando da questão da sustentabilidade, né, uma preocupação que se tem atualmente, né, a construção civil como um todo, vocês não é diferente pensar assim também. Como é que vocês utilizam isso? Como é que vocês pensam a sustentabilidade na DASART? Bem, no nosso setor de engenharia, desde o início da obra, já passa por rigorosos, né, padrões de qualidade em que os materiais são reutilizados, a questão do consumo da água, energia. Então, realmente, desde a obra até a entrega do empreendimento, há realmente uma preocupação muito grande, tá, com a questão ambiental, não só ambiental, mas social também, em torno da região onde estão inseridos os projetos, né? Temos sempre essa preocupação da modificação positiva da região onde estamos inseridos nos nossos projetos. E a gente vê muito isso da construção civil, a modificação, né, de perfis, né, onde você também tem as famílias que têm os seus pets, com né, certeza. Famílias que têm poucos filhos, ou casais que não querem ter filhos, né, então são pessoas idosas que querem ter a longevidade, né, já são pessoas ativas, enfim, então são perfis distintos, né, e aí você tem que olhar também para moradias distintas, né? Bom, isso é bem importante porque os padrões de consumo estão mudando, a população brasileira está mudando, a gente viu várias reportagens aí recém publicadas em que o perfil do brasileiro está mudando, nossa população está envelhecendo também, com menos filhos e a longevidade, não deixa de ser. Então, os produtos também vão acompanhando essa evolução. E aí o tamanho de apartamento vai modificando, o que vai ser entregue nesses produtos também vai modificando. E sempre quando a gente produz, idealiza um projeto desse, pensando na entrega daqui a 4, 5 anos. Então, o que é que daqui a 5 anos vai estar realmente sendo a preocupação no futuro, no caso. Então, temos sempre que antecipar essas tendências. Eu acho que é um pouco complicado, tem que ter uma bola de cristal, né? Porque você imaginar como é que vai ser daqui a 5 anos, antecipar. né? Assim, pensar, tudo muda tão rápido, né? A gente viu, a pandemia mudou muita coisa, os processos, né? Com certeza. A gente agora vê espaço, os imóveis têm que ter espaço para entregadores, né? Pequenos mercados na parte de baixo, otimizando o serviço. Agora também abastecimento de carros elétricos, né? Tudo isso está mudando tão rápido, né, Ricardo? E até o tamanho dos apartamentos também. Hoje é uma tendência mundial os apartamentos, digamos assim, compactos, né? Estúdios, apartamentos com 2 quartos. E a DASART sempre antecipando também essas tendências. A gente está com um lançamento aí, prestes a... Já pode falar algo? Posso fazer esse spoiler, com certeza. Nós estamos vindo com um produto próximo ao Náutico, bem próximo à Beira-Mar, 2 quadras apenas da Beira-Mar, que na Desembargador Moreira, em pleno boulevard da Desembargador Moreira, pleno calçadão de Desembargador Moreira. É um produto compacto com apartamento de 40 e 60 metros quadrados. É o nosso DM210, que já remete ao endereço, Desembargador Moreira, número 210. E isso é uma torre de 44 andares, com tudo realmente pensado para esse novo consumo. É um empreendimento que ele é voltado para moradores que querem realmente mais praticidade, investidores que queiram explorar realmente também essa veia turística da nossa cidade. E então, temos vagas para carro elétrico, academia no 44º andar, que vai ser um mirante para a cidade inteira. É um apartamento realmente, eu vou dizer assim, um compacto de alto luxo, que aquela região realmente precisa. Joia, Ricardo, eu te agradeço mais uma vez aqui a sua presença com a gente e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. E Fortaleza vai sediar a primeira Feira da Gestante, que há 30 anos acontece no Rio de Janeiro e vai estar pela primeira vez aqui na capital cearense, na Praça de Alimentação do Shopping Rio Mar Fortaleza, de 1º agora a 5 de novembro. Sobre a programação, eu converso com o Renan Paim, que é organizador do evento, está aqui comigo no estúdio. Olá, Renan, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pela recepção. Renan, fala um pouquinho da programação, o que foi pensado. Já era no Rio de Janeiro, né? Isso. Primeira vez aqui no estado do Ceará. O que é que tem de novidade para cá, além de tudo, né? Então, a gente faz a feira há 30 anos, um pouco mais de 30 anos lá no Rio de Janeiro.
tá? É um programa cultural. Toda mãe que descobre que vai ser mãe vai ao evento, monta o seu enxoval lá, porque a grande diferença da feira para as lojas é porque lá você encontra tudo de tudo. Então você vai encontrar desde uma chupetinha popular até uma saída de maternidade, um kit berço muito sofisticado, entendeu? Então a gente consegue atender todos os públicos e a mãe vê um universo de compra ali gigantesco. Então é uma experiência que a família está inclusa, ela consegue ver, consegue sentir o produto, entendeu? E otimiza o trabalho da mãe, né? Porque a gente, eu que sou mãe, quando eu estava gestante, o que a gente menos quer é perder tempo procurando coisa, né? Então, assim, ter que ir numa loja, na outra, não. Quando você vê tudo num canto só, otimiza o nosso trabalho, né? E essa é a nossa proposta, é o nosso objetivo, é levar tudo para a mãe em um só lugar, com o melhor preço e melhor qualidade. Então, até os produtos de qualidade elevada, eles têm um custo e um preço muito competitivo com as outras pessoas que vendem o mesmo produto. Isso porque a gente também tem muito fabricante lá no evento, entendeu? Tem pessoal que fabrica parte de enxoval, parte de ninho, entendeu? Parte de roupinha. Então, a gente consegue unir tudo ali e a mãe consegue economizar bastante. E para o neném recém-nascido, para a mamãe também tem? A gente trabalha tanto para a mamãe quanto para o bebê. Lá na feira a gente encontra cinta pós-parto, camisola, sutiã de amamentação, calcinha pós-parto. Para o bebê, lógico, tem uma variedade maior, que é roupinha, chupeta, mamadeira, carrinho, entendeu? Kit berço, tem a parte de coelhinho, tem tudo. E para os papais também, não é só lugar para a mãe não, né? Para os pais também. Para o papai não tem muito consumo lá dentro do evento, mas a gente tem a praça de alimentação do shopping, entendeu? Tem o próprio shopping, que é um bom, a gente costuma falar no Rio, rolé. O pai pode dar uma volta, pode conhecer, e ele também pode acompanhar a mãe e também, se ele estiver cansado, ele pode sentar na praça de alimentação enquanto a mãe volta na feira. E me fala uma coisa, com termos de expositores, né? Expectativa tanto de expositores, de público, como é que está a movimentação para quem está assistindo, que é só, eu quero me programar para ir, mas como é que vai ser na prática? Então, o evento, ele tem na média de 30 a 40 expositores, tá? E a gente espera receber ao longo do evento 6.000 pessoas, para ficar confortável para todo mundo. Logicamente, o primeiro dia ele é um pouco mais cheio, porque a ansiedade da mãe leva ela ao primeiro dia. E os outros dias, por ter um horário um pouco maior de evento, vai diluindo mais, então a mãe consegue ir com mais calma e conhecer tudo com menos muvuca. Você falou nos horários de atendimento, né, de funcionamento da feira. Quais são esses horários? A partir agora do dia 1º até o dia 3? Até o dia 5. Até o dia 5, isso. Na quarta-feira a gente vai abrir 2 horas e encerrar às 10 horas. De quinta a domingo é o horário funcional, horário normal de shopping, que é de 10 às 10 e domingo é de 1 às 10. 1 às 9, perdão. E é o funcionamento normal, tem estacionamento, não se preocupa com isso, tem ar-condicionado, que se nessa tiver cidade outro aqui é filho quente. também dá para levar para o espaço infantil, enquanto a mamãe está indo comprar. Porque o shopping ele te dá toda a estrutura. Então a feira ser dentro do shopping, a gente tem toda a estrutura do shopping, mas o nosso evento é um evento à parte. Renan, como é que é trazer esse evento para cá? Há mais de 30 anos lá no Rio de Janeiro, agora trazer toda essa logística, pensar tudo isso para cá, para o estado do Ceará, muito difícil, porque a gente faz vários eventos no Brasil. A gente acabou de sair de Salvador agora, o evento foi um sucesso, tá? E agora a gente veio para cá de Salvador para Fortaleza, se eu não me engano são 1.200 quilômetros. Então o caminhoneiro ele saiu de lá segunda-feira de manhã, vai chegar hoje à noite para montar tudo para amanhã estar pronto até 2 horas da tarde. Então é uma logística assim muito grande. E toda cidade é um desafio novo, né? Porque a gente não conhece fornecedor, a gente não conhece nenhum parceiro ainda e a gente vai conhecendo através de conhecidos da gente de outras áreas, entendeu? Por exemplo, eu conheci o shopping através de um contato meu do Rio de Janeiro, porque eles são parceiros de negócios. Então ele me trouxe aqui, eu vim aqui, conheci a cidade, amei a cidade. Aí logo em seguida, a menina do shopping me indicou a pessoa para tirar a legalização, que ele me indicou também a pessoa que eu fecho com brigadista, com bombeiro.
E assim, eu vou cercando conforme eu vou conhecendo as pessoas. E tudo vai sendo realizado, né? A coisa vai pegando o corpo, isso, né? Isso aí. E me fala assim, com base nessa tua experiência agora, né? Já tem expectativa do próximo ano já trazer? Mal começou o evento, mas a gente já quer saber se vai continuar. a gente quer fazer uma outra aqui, mas a gente ainda tem que sentir como é que vai ser o mercado daqui. Entendeu? A nossa expectativa está bem alta, porque a gente nunca fez feira aqui e a mídia da gente está explodida. Entendeu? A gente já está contando com mais de 12 mil seguidores no Instagram e a gente criou a nossa conta tem 2 meses. Então, assim, é um boom impressionante, coisa que a gente nunca viu em nenhuma praça que a gente já fez. E já mostra que é o sucesso também já trazendo de lá, né? Já a expertise de vocês de lá, né? Então, falam para quem está assistindo, dá o recado aí, dia, hora, como é que faz para participar, é só chegar? Então, mamães, você vai poder ir na Feira da Gestante de 1 a 5 de novembro, lá no Rio Mar Shopping, tá? A entrada é gratuita, não precisa fazer cadastro. Você pode levar a sua mãe, você pode levar o seu cunhado para fazer um passeio em família, tá? O horário do evento na quarta-feira é de 2 às 10. De quinta a sábado é de 10 às 10 e domingo é de 1 às 9 horas da tarde. Então é só chegar e só aí chegar. Faz a festa e isso. Se despreocupa, né, Renan? Porque tudo num só lugar é muito melhor para essa mãe, né? É isso aí. E eu queria também aproveitar para falar dos sorteios que a gente está fazendo nas redes sociais. Pode falar. A gente está fazendo um sorteio de 1 ano de fraldas grátis. Então amanhã é só seguir as regras lá. É importante, hein? É isso. Porque a gente gasta muita fralda. É, bastante. E assim, são 2.510 tiras, por falta de 2.510 tiras. Então a mãe não vai ficar preocupada com fralda, e são vários tamanhos. Então não é muito só da P. Então a gente divide certinho. Além de alguns vouchers também, a gente está sorteando, se eu não me engano, são 2 vouchers de R$500 em 2 lojas parceiras nossas e um kit também de 101 peças de bebê, que vai roupinha, vai coelhinho, vai produtos variados dentro de um presente que a gente vai dar para as mamães. E pode participar no Instagram de vocês, é isso? Qual é o Instagram? É feiradagestante.fortaleza. Tá, joia, Renan. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso ao evento. Venha mais vezes, viu? Venho sim. Obrigada. A gente está previsto a fazer 2 eventos ao ano. Pois traga para cá e quando vier para cá de novo, novamente... Eu vou voltar aqui. Volta aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês e a todo mundo que ajudou a gente aqui. Sucesso. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.